Fala pessoal, aqui vereador Mando Parque. Nós estamos chegando aí com um projeto importante para o nosso município, que juntamente com o meu chefe de gabinete nós desenhamos esse projeto e conversamos com o Tenente Coronel Rafael Tiraju, do 26º Batalhão, que é esse material que a gente vai estar produzindo em podcast, falando sobre a Lei Maria da Penha. E hoje nós temos a grata de receber junto conosco a soldado Paula, que é a que faz a Maria da Penha na cidade de Cachoeirinha, Douglas. Exato, uma das titulares, no patrulhamento aqui da Maria da Penha, no município de Cachoeirinha. E então, nesse nosso primeiro podcast, lembrando que este é um podcast especial, promovido pelo vereador Luiz Carlos, em parceria com a Brigada Militar, 26º BPM de Cachoeirinha, em que nós, durante 3 podcasts, falaremos sobre a Maria da Penha, sobre a Lei Maria da Penha, que agora, no mês de agosto, ou seja, mês que vem, no dia 7, vai estar completando, a vigência dessa lei no Brasil vai estar completando 16 anos, é isso? Então, por isso mesmo, nós estamos dedicando aí estes encontros para trazer maiores esclarecimentos para a população, a partir de quem entende do assunto, de quem está na linha de frente no trato desse assunto. E hoje vamos falar mais especificamente, nesse nosso primeiro podcast, serão 3 encontros, sobre violência doméstica. O que você precisa saber, ou seja, o que é a violência doméstica e um pouco sobre o histórico e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Antes da gente colocar a Paula nessa responsabilidade, vamos passar para ela fazer os cumprimentos, Isso. De estar junto conosco aí. Eu quero agradecer primeiramente pela sua oportunidade, por estar falando sobre esse assunto tão importante, e divulgar as informações necessárias, para a população, para que saibam como acessar ali a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, enfim, falar sobre isso de uma maneira geral, assim, para que tenham conhecimento, do quanto é importante, do quão importante essa lei, a vigência dela no combate à violência doméstica. Antes de nós entrarmos, a gente tem que reconhecer aqui, Douglas, e exaltar, o crescimento da mulher dentro da Brigada Militar. Cada vez mais nós temos as mulheres presentes dentro dessa corporação de segurança. Então, para nós é um orgulho ter a Paula aqui, E tem mais uma outra escondida atrás da câmera aí, que não quis aparecer. Mas para nós é uma honra ter você aqui, ainda mais representando essa parte tão importante que é a Maria da Penha. É importante referir a soldado Jennifer, responsável pela comunicação social do 26º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeirinha. Vamos então ao assunto? Vamos então ao assunto. Bom, a Lei Maria da Penha, muita gente conhece apenas pelo nome e tem pouco conhecimento do teor da lei. Então, poderíamos falar um pouco sobre o histórico da Lei Maria da Penha, por que ela foi proposta e a sua vigência a nível nacional? Sim. A Lei Maria da Penha, ela surgiu pela Maria da Penha, Porque ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, pelo companheiro dela. E então, na primeira tentativa, ele deu um tiro de espingarda enquanto ela estava dormindo. E, no caso, assim, ela não teve uma resposta do Poder Judiciário por causa dessa tentativa, Ela demorou muitos anos assim para ela conseguir uma resposta. Ela teve que ir atrás de ONGs internacionais para poder cobrar do Estado brasileiro uma resposta por esse crime, que não foi dada a resposta a essa violência que foi feita contra ela. Então, as organizações internacionais cobraram do Estado que fosse tomada uma atitude mais enérgica em relação à violência doméstica no Brasil. Porque como o caso dela foi é uma coisa que tem uma repercussão, porque foram 2 tentativas de homicídio e ele demorou muito para responder por isso, Se passaram em torno de 15 anos, aproximadamente, para ter a primeira audiência ali referente ao crime, E mesmo assim ele saiu em liberdade. Então, buscando essas autoridades de outros países, que foi cobrado
do nosso país que tomasse medidas mais enérgicas em relação à violência doméstica, que, na verdade, o Brasil estava sendo considerado um país como que estava sendo negligente em relação à violência doméstica, né? Então, começaram a cobrar, deram ali um prazo de 60 dias para que dessem uma resposta a esse crime e criassem leis, criassem projetos para combater esse tipo de crime de verdade, né? Como deveria ser feito, né? Sim. No caso dela, não foi, né? Então, que daí, em 7 de agosto de 2006, né, o presidente Lula, né, sancionou a Lei Maria da Penha, né? Que é a lei que cria mecanismos, dispositivos para coibir, erradicar todos os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesses 16 anos, Paulo, a lei ela tem sofrido alterações, ajustes, ela praticamente é o mesmo teor da Alguns sua... ajustes para melhorar a lei, na verdade, para regredir, não. A lei só tem alguns ajustes para melhorar, né? Sim, sempre para acrescentar, né? Para acrescentar, exatamente. Para regredir, não. A lei está... Graças a Deus, né? Exatamente. E ela tem sido assim, um mecanismo muito interessante para as mulheres que sofrem isso, né? Porque até então, como tu mesmo relatou, a Maria da Penha levou 15 anos para conseguir, né, que a justiça, entre aspas, fosse feita pelo que ela sofreu, né? Hoje, graças a Deus, nós não levamos 15 anos, né? Exato. Às vezes é imediato a resposta do poder de segurança para aquela mulher que precisa. Vamos então adiante, Douglas. Bom, então, já tendo uma noção do histórico, né, da criação dessa lei, falando um pouco a respeito da vigência, ela tem um objetivo claro de trazer proteção à mulher que é vítima de violência doméstica. Mas aí entra um outro termo que muitas vezes é pouco compreendido. O que é, afinal de contas, a violência doméstica? No sentido popular, quando se fala de violência doméstica, as pessoas pensam, é o tapa no rosto, é o empurrão. Mas, ao que tudo indica, a violência doméstica vai para muito além disso, né? A violência doméstica é a relação, assim, às ameaças, manipulação, né? Ele fica tentando denegrir a vítima, né? Dizer que ela não consegue, ela não tem forças para agir contra ele, né? Subjugar, exatamente. Que ela, né? E que por ser mulher, ela é fraca, né? Ela não consegue reagir àquela situação ali, né? E a violência moral é injúria, difamação, calúnia, né? Ficar proferindo palavras de baixo calão contra a vítima, né? E a patrimonial, no caso, é em relação aos bens, né? Os bens da vítima. Muitas vezes a vítima trabalha, mas ela não consegue pegar aquele dinheiro, vamos dizer assim, né? Aquilo ali tudo já tem no caso, o agressor ali, ele tem um domínio sobre ela e sobre toda a situação dela financeira, né? Sim. Que ela justamente para que ela não consiga sair do ciclo da violência, né? Sim. Isso é às vezes é mais um critério de... O Rio Grande do Sul é um estado machista, né? Praticamente a gente entende isso. Eu nasci e me criei no interior, então eu conheço muitas famílias em que a mulher não tinha direito a nada, praticamente, né? Graças a Deus que isso tem evoluído. Mas isso vem muitas das vezes da formação familiar, né? Exato. O pai e a mãe, ou mais o pai, já cria o filho com aquele instinto de subjugar a mulher, né? Exato. E ele acaba contraindo o matrimônio e leva isso para dentro da casa dele, né? Exato, que a mulher, ela tem que... ela, na realidade, muitas das vezes nem trabalham, né? Porque o indivíduo ali, ele acha que a mulher não precisa trabalhar, que ela tem que ficar em casa para cuidar dos filhos e que ele vai prover o sustento. Só que essa dependência faz com que ele, vamos dizer, tome conta da situação, né? Muitas vezes a mulher está ali sofrendo, né, qualquer tipo desses tipos de violência, só que ela não consegue sair por causa da dependência, né? Sim. E muitas vezes a mulher não é que ela não queira, ela quer trabalhar, só que a pessoa tem uma forma de manipular para que ela não saia, para que ela não consiga fazer nada, não tenha contato com outras pessoas, né, familiares. E então tudo isso dificulta muito para que ela saia desse ciclo, né? Mas essa forma de subjugar a mulher, de deixá-la dentro de casa, somente para ter filhos e cuidar da casa, é uma forma de subjugar, e muitas vezes essa mulher ela não tem força de reação para chegar, né, nas autoridades e dizer, olha, eu estou passando por essa necessidade, estou passando por esse problema.
E a Maria da Penha, ela vem para fazer isso, né? Exatamente. Ela justamente ela abre um leque. Para empoderar a mulher. Para empoderar a mulher. Para saber que ela é capaz, sim, né? Que ela consegue dar conta, né? Porque, digamos assim, hoje em dia tem as creches, tem as escolas. Sim. A mulher, digamos, por opção dela, se ela quiser ficar em casa, né? Mas por opção dela, né? Não porque alguém está coagindo ela a ficar em casa e não poder sair para trabalhar, né? É isso que essa decisão é dela, né? A mulher tem que tomar essa decisão, não. E tu tens dentro desse teu trabalho que tu faz aqui dentro do 26º, tu tens esse tipo de relato? As mulheres te procuram em relação a isso, a ter que ficar dentro de casa, a ter que ser submissa ao homem? Existem? Hoje não mais, né? Uhum. Porque graças à medida protetiva e à lei, elas se livraram dessa situação, né? Uhum. Mas tem mulheres que relatam muito essa situação, né? Delas não conseguir, até por um período até trabalharam, mas acabaram desistindo. Desistindo porque elas não, o trabalho delas, na verdade, a pessoa, digamos assim, o autor, né, ele fica denegrindo, porque o que tu quer trabalhando, né, tu nem ganha tanto assim, né, fica em casa, tem que ficar em casa, eu não quero que tu trabalhe, por diversos motivos, na verdade, né. E a mulher, ela acaba desistindo, né, muitas vezes acaba desistindo de ter a sua renda e acaba ficando ali, aceitando aquela situação. Só que muitas vezes a pessoa mesmo, digamos assim, ele já fala isso, mas ele não dá as condições para que ela tenha para que ela tenha os meios de comprar as coisas dela, de ter a independência dela. Então, isso vai acarretando, né, uma violência psicológica também, porque a mulher ela vai se sentindo muito diminuída, né? Ficando só dentro de casa, não tendo, né, dinheiro para comprar as coisas dela que ela gostaria. E o autor e o agressor, no caso, ele vai dominando nessa maneira, porque sem dinheiro ela não consegue sair, não consegue fazer nada. Fica uma dependência. E muitas relatam que sim, que viveram isso, né? Muitas relatam que viveram isso por bastante tempo, mas aí até que elas resolveram pôr um ponto final nessa situação, né? Que foi buscar. E aí, claro que também daí vem uma outra situação, né? O pós procurar a lei e a justiça, né? O quanto é difícil assim para ela se reerguer, né? Por isso o importante de apoiar as mulheres, né? Porque não é fácil tomar essa decisão, com certeza não é fácil, porque elas pensam tudo no que vai acontecer depois dali, né? Mas eu sou dependente dele agora, como é que eu faço? Né? Por isso é importante ter essa lei também é para isso, né? A Lei Maria da Penha também é para isso, para criar políticas públicas para apoiar essas mulheres, para que elas saiam além do ciclo da violência, para que elas possam dar um rumo na vida delas, né? Para que elas consigam tomar coragem, não, mas agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu vou trabalhar, o que não foi feito antes agora eu vou fazer, porque sempre é tempo, né? Sempre é tempo de recomeçar. É uma forma me falta até a palavra para dizer, porque tu torna a pessoa ali cativa daquela dependência, né? Que a pessoa, quando pensa em sair dali, ela vai dizer, mas como eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar meu filho? No caso, se tem filhos, né? Então, gera assim, um vínculo muito forte. É como se a mulher agredida ficasse num beco sem saída. Exatamente. Ruim com ele, pior sem ele. O que vai ser de mim sem ele? Apesar da situação que eu estou vivendo, né? Exatamente. E muitas vezes o agressor, ele sabe como manipular. Ele sabe, justamente, né? Porque um relato assim, de uma vítima, uma coisa assim, ela disse que ele dizia assim para ela: tu vai chamar a polícia, mas e depois? E depois tu vai ficar sozinha aqui. E aí o que vai acontecer? E aí, claro, porque tipo assim, ele quer isso, na verdade, né? Para já que ela não faça nada, uma maneira de paralisar ela, né? Paralisar ela, tipo assim, mas é verdade, o que vai ser de mim depois, né? Mas não, ela tem que, na verdade, é difícil quando se está nessa situação, mas a partir do momento que a mulher busca justiça, ela vai ter sim uma proteção. Tem que acreditar que tem a proteção. Tem a Patrulha Maria da Penha que faz as visitas, que faz acompanhamento, que está sempre ali à disposição para ajudar elas, né? Então, na verdade, assim, a mulher tem que sair do ciclo de violência.
E Paulo, a questão da medida protetiva, né? Tu atende um caso de uma mulher, tu viu que ali o caso é extremo, tu tem que afastar o agressor daquele lar ali. A justiça, ela dá essa medida protetiva rápida? Qual o processo hoje que acontece? Hoje está sendo o prazo de 48 horas. 48 horas a justiça já dá o retorno. Viu, gente? Ó, você que está vendo o podcast aí, está passando por esses problemas aí, no máximo 48 horas, né, Paula? 48 horas. Se consegue a medida protetiva, e tu vai acabar saindo da mão do agressor, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres ainda que sofrem, e sofrem caladas, né? Às vezes não tem iniciativa de procurar, né, as autoridades, a justiça, mas tem que sair desse ciclo aí e viver uma vida nova, né? Exatamente. Tentar viver longe da agressão, da violência, porque isso não é o normal, né? Não. O normal é